Horas terminou ontem à noite a ocupação da mesa diretora da Câmara dos Deputados por parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Senado, eles liberaram hoje de manhã, depois de 47 horas. As ocupações começaram por volta do meio-dia na última terça-feira, data prevista da retomada dos trabalhos legislativos após o recesso. Senadores e deputados, contrários à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, se revezaram dia e noite na Câmara e no Senado, impedindo a abertura das sessões legislativas e a votação de projetos. O grupo ameaçava só voltar ao trabalho depois da votação do que chamaram de pacote da paz, anistia aos presos e condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e a proposta que acaba com o foro privilegiado, tirar do Supremo Tribunal Federal e levar para instâncias inferiores processos e investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto também beneficiaria os próprios parlamentares sob investigação no STF. No ano passado, o Supremo decidiu que crimes cometidos por autoridades no cargo e em razão dele, como parlamentares e presidentes, continuam a ser julgados na Corte, mesmo após a saída da função. No primeiro dia da ocupação, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e Davi Alcolumbre, do União Brasil, não compareceram ao Congresso, mas criticaram a iniciativa dos oposicionistas. Mota disse que o parlamento devia ser a ponte para o entendimento. Alcolumbre afirmou que a ocupação constituía exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Mas os aliados de Bolsonaro seguiram ocupando os plenários, inclusive durante a madrugada. A imprensa foi impedida de entrar no local. Ontem, parlamentares governistas e da oposição tentaram chegar a um consenso. Mota e Alcolumbre participaram de várias reuniões ao longo do dia. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, foi chamado para ajudar. Foram 2 reuniões. Numa delas, Lira reuniu no gabinete os líderes do PL, Progressistas e União Brasil. Na residência oficial da Câmara, o presidente Hugo Mota recebeu líderes de 16 partidos, como o PL da oposição, partidos do Centrão e governistas como o PT. Às 7 da noite de ontem, líderes do governo anunciaram uma sessão para as 8h30, com Hugo Mota na presidência. A Secretaria-Geral da Câmara avisou que poderia suspender o mandato dos deputados que se recusassem a deixar a mesa. Quase 2 horas depois do horário marcado, às 10h15, Hugo Mota entrou no plenário. Aliados de Bolsonaro ainda ocupavam a mesa. Mota caminhou entre os parlamentares, se aproximou da mesa, mas foi barrado. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, insistia em ficar na cadeira do presidente. Mota teve que recuar entre as fileiras de parlamentares. Ficou no fundo, recuou mais. Ameaçou deixar o plenário. Após pedidos, Van Hatten finalmente se levantou e saiu. Às 10h21, o presidente da Câmara, Hugo Mota, conseguiu retomar o lugar na cadeira de presidente. Insistiu várias vezes para que os deputados descessem para o plenário. Eles ignoraram os pedidos de Mota, que desistiu e fez um rápido discurso. Talvez, nesse momento, nós estejamos ocupando uma das cadeiras mais desafiadoras do país. Nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da casa. É comum? É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa casa é o sentimento maior dessa casa, que é termos a capacidade de aqui dialogar, fazermos os enfrentamentos necessários e deixarmos a maioria se estabelecer. E penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar. E não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós
nós, que é o nosso povo, que é a nossa população, que tanto precisa aqui das nossas decisões. O que aconteceu aqui nessa casa não foi bom, não foi condizente com a nossa história e só reforça que nós temos que voltar ao obedecimento do nosso regimento, da nossa Constituição e do bom funcionamento desta casa. Pouco depois, o líder do PL na Câmara, Sóciris Cavalcante, disse que Mota havia feito um acordo e se comprometido a votar o fim do foro privilegiado e a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro em troca da desocupação do plenário. Nós construímos o compromisso com essas lideranças que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa pautando a mudança do foro privilegiado. Junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia. Mas hoje cedo, ao chegar à Câmara, Mota negou. A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Na sessão de hoje, Sóciris também negou o acordo que havia anunciado, mas disse que não abrirá mão das reivindicações. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. E nós, líderes dos partidos que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os deputados aprovaram uma medida provisória que cria um programa para agilizar a concessão e a revisão de benefícios previdenciários. O texto segue agora para a análise do Senado. No início da tarde, em entrevista ao Jornal Nacional, o presidente Hugo Mota criticou o motim da oposição. A obstrução se faz no voto, se faz no placar, se faz obedecendo o regimento e não de forma física, impedindo o funcionamento dos nossos trabalhos. E disse que a decisão sobre votar ou não a anistia e o foro privilegiado cabe ao colégio de líderes dos partidos. Nós jamais negociaríamos a condição de presidir a sessão sobre qualquer pauta, seja ela qual for, pauta da oposição, do governo. Por quê? Porque a condição de presidir é inegociável. As pautas elas têm que ser tratadas no colégio de líderes, como foram tratadas até aqui. E lá, havendo maioria, havendo concordância dos líderes, essas matérias podem ou não entrar na pauta, mas condicionar qualquer pauta à nossa condução da casa, isso jamais existirá, porque esse presidente não irá permitir. No Senado, a mesa do plenário seguia ocupada pela oposição durante a noite de ontem. O Senado só retomou os trabalhos hoje. O presidente Davi Alcolumbre alertou ontem aos senadores que insistiam em ocupar a mesa diretora. Afirmou que mesmo se eles não saíssem, a sessão aconteceria no plenário ou em outro espaço. E que se eles insistissem em ficar, chamaria a polícia legislativa para retirá-los. Hoje cedo, depois de intensa negociação, a ocupação foi encerrada. O líder da oposição, Rogério Marinho, do PL, anunciou o acordo. Disse que o grupo conseguiu 41 assinaturas apoiando o requerimento para pressionar pelo andamento de um pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O número representa mais da metade dos 81 senadores, mas colocar o assunto na pauta de votação é prerrogativa exclusiva do presidente do Senado. Alcolumbre não quis comentar a decisão. Mas o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, do PT, negou qualquer acordo. Não assumiu, eu testemunhei que não assumiu nenhum compromisso nesse sentido e deixou claro que a prerrogativa de abrir impeachment contra o ministro do Supremo é inseparável da presidência do Senado. E o presidente Davi deixou claro, se entender que tem os pré-requisitos e existe algum indício de crime de responsabilidade, abrirá. Não é o caso nesse pedido da oposição. Esse pedido da oposição não é um pedido justificado de impeachment, é uma vindita por conta de interesses particulares que não foram atendidos. Alcolumbre conduziu os trabalhos sem fazer qualquer referência à ocupação. E em 20 minutos, os senadores aprovaram 3 decretos legislativos sobre acordos internacionais e a medida provisória que dá isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. A proposta segue para a sanção presidencial. A sessão terminou com oposicionistas
abraçando o presidente Alcolumbre. A Globo News, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, disse que o pedido de impeachment de Moraes não tem nenhuma chance de avançar. Não tem. E quase todos os senadores, todos os parlamentares sabem disso. Não existe a possibilidade, porque não é atribuição dos senadores, da maioria, é uma atribuição dada pelo regimento ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que já disse que pode ter 80 senadores apoiando, que ele não vai abrir o processo de impeachment. Não temos como obrigá-lo a fazer isso. Além do mais, precisaria, para aprovar o impeachment do ministro Alexandre, de 54 senadores, e anda longe de se ter essa maioria com esse atual Senado. O senador, que foi ministro de Bolsonaro, também criticou o motim dos aliados do ex-presidente. Foi cenas lamentáveis. Eu não vou dizer para você que eu gostei dessa cena, todo mundo conhece a minha performance. O que eu penso, sempre estou longe dos extremos, tenho um perfil de centro-direita, leal ao presidente Jair Bolsonaro, mas essas questões de tentar usar a força, de tentar fechar o parlamento, isso aí é o fim da democracia. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou hoje uma carta em que pede a políticos e integrantes do Judiciário o respeito mútuo e a Constituição. A OAB ressalta que o Estado democrático de direito exige contenção, prudência, limites e a observância da legalidade e da proporcionalidade. E manifesta preocupação com a prisão e a imposição de medidas cautelares severas contra réus ou investigados em processos criminais antes do trânsito em julgado. Na carta, a OAB também rechaça ações de detentores de mandatos eletivos e de líderes políticos que estimulem o descrédito das instituições públicas e que incitem a adoção de medidas, principalmente estrangeiras, que desestabilizem a economia e prejudiquem empresários e trabalhadores brasileiros. A OAB afirma, abre aspas, não se constrói democracia sabotando o próprio país. Ataques à soberania nacional são inadmissíveis. A liberdade de expressão é um valor constitucional, mas não pode servir de escudo para práticas antidemocráticas. Fecha aspas. A embaixada dos